Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Então, enquanto Jesus está dentro lá do palácio do sumo sacerdote Caifás, enfrentando falsas acusações, com muita dignidade e silêncio, como a gente acabou de ver na última aula, o nosso foco agora se move para onde? Para fora, para o pátio. A cena é escura, pesada, carregada de tensão. Jesus está sendo interrogado, humilhado e ferido. E Pedro, o mesmo Pedro que prometeu fidelidade até sua morte, que jurou jamais abandonar o seu mestre, está onde? No pátio, tentando observar tudo de longe, dividido-se entre o quê? Entre o amor e o medo. Pedro não estava no campo de batalha, longe disso. Ele estava apenas sentado aonde? No pátio. Quem o confronta primeiro não é um soldado romano ou um fariseu poderoso, não, mas é uma simples serva, uma simples criada. Ela aponta o dedo para ele e diz: você também estava com Jesus o Galileu. Aqui vemos que as nossas maiores fraquezas, elas podem ser expostas nas situações mais simples e inesperadas. Não são sempre as grandes crises que nos fazem vacilar, mas a pressão social do quê? Do dia a dia, o medo do julgamento, o desejo de nos misturarmos, para evitar o confronto, Pedro aqui vacilou imediatamente. Ele negou. Não sei do que você está falando. E ele começou a recuar, tentando se proteger. Isso nos lembra que a fé, se ela não for constantemente nutrida, ela pode se mostrar frágil sob o calor da pressão social. E a situação se intensifica. Outra criada, outra serva o vê e diz àqueles todos que estavam ali: este estava com Jesus o Nazareno. E Pedro nega novamente, e agora com um juramento. O medo tem esse poder, Ele nos leva assim a uma espiral descendente. Para encobrir a primeira negação, vem a segunda e depois vem a terceira, E aqui na terceira vez, as pessoas ao redor de Pedro notam o seu sotaque galileu e insistem: é claro que você é um deles. E a resposta de Pedro é drástica. Ele começa a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus. Vemos aqui a profundidade da queda. O discípulo ousado, a pedra sobre a qual Jesus disse que edificaria a sua igreja, a confissão, agora usa a linguagem do mundo e nega veemente seu mestre. O medo nos faz agir de maneiras que nunca imaginávamos ser capazes, nos afastando radicalmente da nossa identidade de Cristo. Isso tudo aconteceu aqui. E então acontece algo. O que acontece? O galo canta. Mas não foi apenas o galo que cantou, foi a consciência de Pedro que despertou. Foi o coração dele que caiu em si. Foi o peso da verdade esmagando o peito. Ele realmente fez aquilo que jurou que jamais faria. Ele falhou justamente no ponto aonde ele prometeu firmeza. Ele negou o maior amor que ele já recebeu. E o texto diz que Pedro saiu, e o que aconteceu com Pedro? Ele chorou amargamente. E há um tipo de choro que você só conhece quando entende a profundidade do seu pecado. Não é culpa vazia, é arrependimento verdadeiro. É aquele choro que mistura dor, que mistura vergonha, sabe? E ainda mistura uma saudade enorme de estar perto de Jesus, mas sabendo que foi a sua própria escolha que criou essa distância. E talvez seja por isso que esse texto mexe tanto com a gente. Porque de alguma forma todas nós já fomos Pedro, todas nós nos identificamos com Pedro. Todas já dissemos: Senhor, eu nunca, e caímos exatamente ali. Todas já prometemos fidelidade e depois recuamos por medo, por vergonha, por conveniência ou até mesmo por cansaço. Todas nós já tivemos um canto do galo na nossa história. Aquele momento em que Deus confronta a nossa falha e a verdade nos atinge como um raio. Mas aqui está a beleza do Evangelho. Pedro negou Jesus naquela noite, mas Jesus não negou Pedro. A história, ela não termina com um choro amargo de Pedro, ela termina com restauração. Enquanto Pedro chorava, Jesus caminhava para a cruz que o salvaria. Enquanto Pedro se escondia, Jesus derramava sangue por ele. Enquanto Pedro dizia: não o conheço, Jesus dizia ao Pai: eu morro por ele. Isso é graça. Graça que alcança quem caiu no pior momento. Graça que encontra quem falhou justamente naquilo que mais se orgulhava. Graça que reconstrói o coração quebrado pelo arrependimento.
Pedro chorou amargamente, mas ele foi transformado profundamente. E é por isso que esse texto também nos chama a um lugar de esperança. Então, mesmo quando você cai, Jesus não termina a história ali. Mesmo quando você o nega com atitudes, ele permanece, ele continua fiel. Mesmo quando você chora por ter falhado, ele prepara um reencontro que vai te restaurar e que vai te curar. Todas nós somos vulneráveis à pressão, somos vulneráveis ao medo. Todas nós podemos em algum momento negar Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras ou mesmo com o nosso silêncio, mas Jesus não. Mateus, ao narrar esse episódio, ele faz questão de apresentar este contraste. Enquanto Jesus permanece fiel em silêncio diante dos acusadores, Pedro falha diante das servas. Isso realça a perfeição de Cristo como verdadeiro servo obediente e a nossa incapacidade humana sem a graça. Pedro chora, mas o evangelho não termina no choro. A restauração ela é garantida pela cruz que Jesus enfrenta naquela mesma noite. Que nós possamos ser honestas sobre as nossas próprias fraquezas e quando o galo cantar nas nossas vidas, né, quando o Espírito Santo nos lembrar da palavra de Deus em meio ao nosso pecado, que nós tenhamos a humildade de Pedro para chorar amargamente, para nos arrepender verdadeiramente e aceitar a graça restauradora de Jesus. É essa fidelidade que nos levanta, que nos restaura e que nos cura. Amém por esta palavra de hoje. Que você possa refletir, que você possa guardar, que ela tenha ficado no seu coração e que cause verdadeiras transformações e mudanças. Com a graça de Deus, nos vemos na próxima aula e te desejo um lindo dia. Um beijo.